Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Em nome de Jesus, pega a sua Bíblia, coloca a mão nela, como sinal de que cremos nela. Feche os seus olhos com fé e digam assim: Senhor meu Deus, eu creio na tua palavra, como está escrito, e creio que ela não voltará vazia para o Senhor. Ela me será revelada pelo Espírito Santo que habita em mim. Eu creio, por isso eu falo. A palavra de Deus é poderosa, viva e eficaz. E pelo Espírito Santo que habita em mim, me será revelada para a glória de Deus. Amém. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus pela vida da pastora Helena. Glória a Deus pela vida dos pastores do MGA, desse ministério. Que o Espírito Santo use a cada um segundo a vontade de Deus. A você que está agora ao vivo comigo aí no YouTube e no Facebook, Bíblia, papel e caneta. Porque o tema já está na mão com a Jaque, hein? Qual o tema hoje, Jaque, por favor? Estamos ao vivo. Crer na Bíblia ou crer no Evangelho? Pastor, mas nós não cremos na Bíblia? Cremos na Bíblia. Ué, então, não estou entendendo. Como assim crer na Bíblia? O Evangelho não está na Bíblia? Está. Então, como crer na Bíblia ou crer no Evangelho? É para escolher um. Na verdade é. Mas nós não cremos na Bíblia? Cremos. E por crermos, entendemos que na Bíblia tem duas palavras. Uma foi para os judeus, e nós não somos judeus. Outra palavra foi para os gentios, e nós somos gentios. Por crermos na Bíblia, entendemos a Bíblia. Duas palavras, judeu e gentil. Duas alianças, a lei e a graça. Então, crer na Bíblia ou crer no Evangelho? No Evangelho que está na Bíblia. Não estou entendendo nada, pastor. Crer na Bíblia? Mas nós não cremos na Bíblia? Irmão, quando eu pergunto crer na Bíblia ou crer no Evangelho, já ficou a dica. Porque tem coisas na Bíblia, e é o que eu estou querendo te dizer, que não é para nós. Em outras palavras, é bom você escrever isso, não é porque está na Bíblia que nós temos que praticar ou cumprir, ainda que esteja na Bíblia. Por exemplo, a lei está na Bíblia, mas não foi para nós. A guarda do sábado está na Bíblia, mas vocês não creem na Bíblia? Cremos e entendemos que a guarda do sábado era um mandamento, uma ordenança judaica, hebraica, para o povo que estava debaixo da lei. Romanos 6,14 diz que não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Além desta palavra não ter sido dada para nós, os gentios. Então o que eu estou te mostrando? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Crer na Bíblia como um todo nós cremos, mas entendemos que há a palavra que foi dada aos judeus e na mesma Bíblia há a palavra para os gentios. Então nós não pegamos qualquer palavra na Bíblia só porque está escrito e praticamos ou passamos para que alguém cumpra. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Diga comigo, nós cremos na Bíblia. Diga, se estiver escrito eu creio. Diga, mas na mesma Bíblia tem o Evangelho. Então presta atenção. Na Bíblia tem a palavra de Deus. Amém?
nessa Bíblia que tem a palavra de Deus, um dia Deus falou com os judeus. E para eles até enviou um Salvador. Que em hebraico, ou em aramaico, que era a língua dele, seu nome é Yeshua. Que para nós brasileiros em português, Jesus. Para os ingleses, Jesus. Já para você não ficar brigando por causa do nome de Jesus, tá? Que tem gente, tem uns bobão que fica aí, o nome dele é Yeshua. Mas eu não sou judeu. Não moro em Jerusalém, eu moro aqui em Santo André. Quando eu vou na padaria, eu não falo em hebraico. Hoje mesmo eu pus gasolina no carro, eu fui no posto, não falei em hebraico. Eu fui ontem no mercado, não falei em hebraico com ninguém. Porque eu sou gentil, brasileiro, no Brasil, nossa língua é português. Então eu não é meu costume falar Yeshua. Meu costume é falar Jesus. Minhas filhas moram nos Estados Unidos e na Irlanda também fala inglês, então lá é Jesus. Tá claro ou não tá claro? Crer na Bíblia, para aí. Nós cremos na Bíblia. Nós cremos. Mas por crer, entendemos que na Bíblia há duas palavras para dois povos diferentes. Uma igreja em graça tem por obrigação ensinar isso. Porque senão chega alguém aqui, né? Cuidado vocês dos grupos MGA, para não chegar alguém aí e olha aqui, guardareis os meus sábados, Êxodo capítulo 20. Espera um pouquinho. Está na Bíblia, está escrito. Não, espera um pouquinho, irmão. Não basta estar escrito. Tem caneta aí? Porque toda palavra, ela tem o remetente, o que está falando, o que está enviando, e o destinatário. Uma carta não é assim? Se você pegar a lei, guardareis os meus sábados, vós quem? Deixa eu ler aqui. O povo de Israel, os judeus. Então não sou eu, porque eu sou filho de baiano, moro em Santo André, São Paulo, Brasil. Então essa palavra Deus não falou comigo. Dá um sinal quem está entendendo. Está claro ou não está claro? Essa palavra Deus não falou comigo. E não seja intransigente, nécio, mas está escrito. Não, eu sei que está escrito, irmão. Você acha que eu não sei? Eu tenho 50 e poucas, eu sei que está escrito. Porque eu estou te explicando que nem, traduzindo em miúdos, nem tudo na Bíblia é para nós. Principalmente nós os... 1 Coríntios capítulo 3, abra sua Bíblia. Vamos trazer o apostolado de hoje para toda a terra. Glória a Deus para você que está ao vivo. Bíblia, papel e caneta, pega a sua Bíblia e confere comigo. Porque na Bíblia tem o quê? O Evangelho. Crer na Bíblia ou crer no Evangelho? Não, nós cremos na Bíblia porque na Bíblia tem o Evangelho. Mas não basta falar assim, mas a guarda de sábado, eu sei. Mas o batismo... Você acha que eu não sei, irmão? Você acha que eu não conheço Mateus 28? Você acha que eu nunca li Mateus 3? Você acha que eu nunca li Atos 2? Mas Paulo e o carcereiro, você acha que eu nunca li o Atos 16? Mas aqui em Atos 19, você acha que eu nunca li Atos 19? Mas o Paulo batizou, mas você acha que eu nunca li? E eu também já li 1 Coríntios 1, que ele disse, Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, eu também já li. Então, crer na Bíblia ou crer no Evangelho? Nós cremos na Bíblia, e por crer nela, entendemos que nela há uma palavra para os judeus e uma palavra para os gentios. Mas e hoje na graça? Hoje na graça já não tem mais duas palavras. Porque tudo se fez novo. Alô, na Bíblia tem duas palavras. Você vai encontrar a lei e vai encontrar a graça. Na Bíblia. Mas e nós que estamos aqui em Santo André, São Paulo, Brasil, nós que somos gentios, e para nós? Não, nós estamos debaixo de uma nova aliança. Mas e se o judeu também está debaixo da nova aliança. Mas o judeu quer guardar, não, ele não tem que guardar mais nada. Já está debaixo de uma nova aliança. Efésios 2, de ambos os povos fez um. Destruiu. A lei que consistia em ordenanças e mandamentos, Jesus na morte destruiu. Eu sou judeu de nascença, meu bisavô, meu avô, meu pai, minha mãe é judeu e eu também sou, amém. Glória a Deus pela sua vida. Digam todos, mas já estamos debaixo de uma nova aliança. Quem está entendendo? Então, historicamente, Jesus, judeu, João 1,11, veio para os judeus. Amém? Mas nós não somos judeus. Como é que faz? Nós não seríamos salvos. Você sabia disso? Que nós não seríamos salvos? Somos salvos pela graça,
Efésios 2:8. Porque nós não seríamos salvos, ele não veio para nós. Eu sou filho de baiano, Jesus veio para os judeus. João 11 veio para o que era seu. Deuteronômio 14, o Senhor vosso Deus vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra para lhe serdes o seu povo próprio. Deuteronômio 14, verso 2. A lei dizia isso a respeito dos judeus, que Deus tinha escolhido eles, na lei. Anda um pouquinho para frente, Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Anda um pouquinho para frente, quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Hebreus 8,13, dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Acabou a lei. Alguém vai se levantar e dizer, eu sou judeu, Yeshua HaMashiach. E eu falo, graça e paz, irmão, Jesus é o Messias. 1 Coríntios capítulo 3. Quem já achou, diga amém. Aliás, antes de ler, deixa eu falar algo aqui. É bom que você escreva, você aqui na igreja e você ao vivo. É bom que você anote. Porque as revelações tem que escrever, porque daqui meia hora eu não vou falar de novo. Amanhã eu não sei se eu vou falar de novo. Alô, as revelações proféticas, manifestações do Espírito, é dado na hora. Então glória a Deus, bem-aventurado quem escreve, quem anota. Foi por causa disso que eu fiz o provérbio de MGA. Das revelações são dadas na hora. Quem entendeu? Então escreva aí, ó. Diga comigo, a Bíblia tem o Velho e Novo Testamento. Tá claro? Tudo bem com vocês? A Bíblia não tem o Velho e o Novo Testamento? Então diga também, a Bíblia tem 4 pregadores do Novo Testamento. Isso é um princípio de entendimento bíblico. Não vou nem falar profético e apostólico. Princípio de entendimento bíblico. Traduzindo, quem não entender isso nunca vai entender a Bíblia. Quem não entendeu o quê? Que na Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento. Entendi. Entender mais o quê? Que na Bíblia tem 4 pregadores do Novo Testamento. A saber, Paulo, Pedro, Tiago e João. Isso é básico. É igual dirigir um carro com marcha ou com câmbio automático, isso é básico. Eu dirigi um carro da Volks automático. Bom, o da GM também é automático, é igual. Vai ter a letra D, que é o drive. Mas aquele era azul e esse aqui é amarelo. Esse aqui é da Toyota, esse aqui é da Honda. Irmão, básico, D. Todo câmbio automático tem D. Dependendo da cor, da marca, do modelo, do valor, todo câmbio automático tem D. Isso é básico. Câmbio manual, todo carro tem que pôr primeira para frente. Não existe primeira para trás. Isso é básico. Você vai dirigir 1 milhão de carro, câmbio manual, primeira para frente. Isso é básico. Como é básico entender que na Bíblia tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. É básico saber e entender que na Bíblia existem 4 pregadores no Novo Testamento, a saber, Paulo, Pedro, Tiago e João. Alô? Então, 1 Coríntios 3. Diga comigo, na Bíblia tem o Velho e o Novo Testamento. Diga, na Bíblia tem 4 pregadores do Novo Testamento. Diga, Paulo, Pedro, Tiago e João. Alô, esses são os pregadores básicos, tá? É claro que existe Judas, Silas, né? Timóteo, Filemão, Tito, mas 4 pregadores é chamado de apóstolos de fundação. Alô? Apóstolos de fundação. Paulo, Pedro, Tiago e João. Desses 4, um colocou o fundamento. Por isso apóstolo de fundação, de fundamento. Alô? 1 Coríntios 3, verso 10. 1 Coríntios 3, 10, todos sabem que foi Paulo que escreveu e disse. Então Paulo disse em Coríntios 3, 10. Segundo, circule na sua Bíblia, a graça de Deus que me foi dada. Marca na sua Bíblia. Isso aqui é um texto indiscutível. Você é católico, você é batista, você é pentecostal, você está debaixo da lei, está em graça. Isso aqui é indiscutível. A graça foi dada para Paulo. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. Está escrito, é o que ele disse. Você viu, amém? Isso aqui não tem margem para discussão teológica.
Não porque aqui está dando a entender, não está dando a entender nada. Paulo disse, Coríntios 3,10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Agora eu vou trazer a hermenêutica desse texto. Quando ele disse, segundo a graça de Deus que me foi dada, ele está dizendo, segundo a revelação de Deus que me foi dada. Ou, segundo o que me foi revelado. É um sinal quem está entendendo, hein? Isso é básico. Deixa o 1 Coríntios 3 aberto. Abra comigo também, para você comparar os dois textos. 2 Coríntios capítulo 11. 2 Coríntios 11. Então, na verdade, irmãos, para nós existe igreja da lei e igreja da graça. Ou em graça. Mas para Deus não. Para Deus não existe igreja da lei. Ainda estão vivendo de obras mortas e rudimentos. Para Deus não existe. Para Deus existe a igreja que está debaixo de uma nova aliança. Mas e as obras mortas? Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Traduzindo é isso. Quem entendeu? Alô, Deus não vê como nós, irmão. Alô, nós, quer escrever? Nós falamos de doutrina. Deus não. Diga, Deus nos vê em Cristo. Ah, mas a pessoa na Universal já batizou 15 vezes. Deus vê ela batizada em Cristo. Pode batizar com 50. Pode batizar de manhã, de tarde, de noite. Pode tomar Santa Ceia o dia inteiro. Pode viver de obras mortas o dia. Para Deus não muda nada. Muda para a pessoa que está vivendo de obras mortas. Mas para Deus não muda nada. Por quê? Porque o que Deus, quer escrever? O que Deus fez em Cristo já está estabelecido. Isso ninguém muda. Oh, por isso que a ovelha na quimbanda, na umbanda, na macumba é salva pela graça. Por quê? Porque o que Deus fez não muda. Você já entendeu a graça de Deus ou só eu que entendo isso? Ou você está achando que para a ovelha ser salva ela tem que estar aqui no MGA, sentado igual vocês estão? Ou você acha que só está salvo quem está aqui? A congregação cristã que pensa assim. Quem está na congregação cristã está salvo. Não, eu sou de outra igreja, então você está na beira do caminho. Nós estamos no caminho, você está na beira. Quando você chegar na congregação cristã, aí você vai estar salvo de verdade. Mentira, heresia! Nós somos salvos em Cristo Jesus. Saibam identificar uma heresia. Oh, saibam identificar uma heresia. Heresia. Atos 4:12. Pois em nenhum outro há salvação, senão em Jesus Cristo. Não existe salvação no MGA, salvação em mim, salvação na igreja católica, na igreja batista. A salvação está em Cristo. Quem agora está na batista, nova criatura é. Quem agora está em Cristo. Diga para o seu irmão, é assim que Deus nos vê. Oh. Está claro ou não está claro? Então a batista vive de obras mortas. O MGA não vive mais de obras mortas. Digam, mas Deus nos vê em Cristo. Então não está mudando com Deus ou para Deus. Está mudando para quem está vivendo de obras mortas e para os que já foram aperfeiçoados e prosseguiram para a perfeição. Para nós muda, porque nós não vivemos de obras mortas, por isso cremos, somos justificados pela fé e não há nenhuma condenação em nós. Nossa, você não batizou? Não, eu já fui batizado. Quando? Eu batizei o mês passado. E você? Ah, eu fui batizado há 2000 anos atrás, em Cristo. Você não tomou a Santa Ceia para estar em comunhão com Deus? Eu tomei o mês passado. E você? Ah, eu estou em comunhão com Deus desde antes da fundação do mundo. Efésios 1:4. Essa é a graça, esse é o apostolado. Agora eu posso pisar, porque vai quebrar amanhã tudo isso aqui. Não? Vai mudar tudo isso aqui agora. Sara, se você não sapateou aqui, você perdeu, hein? Era a hora, a última vez de sapatear era hoje. Depois que ficar aqui de concreto, eu quero ver afundar, quero ver quebrar. 1 Coríntios 3:10 e lê agora 2 Coríntios 11:10. Compara os dois textos.
2 Coríntios 11:10, Paulo disse, aliás, isso tem que estar sublinhado na sua Bíblia, hein? Porque vai que alguém vai na sua casa e acha a sua Bíblia e fica folheando, então ele acha 2 Coríntios 11:10 e ele já vai ler. Sublinha 2 Coríntios 11:10, como a verdade de Cristo está em mim. Não preciso ler mais nada. O que eu falei aqui, hein? Você deve ter anotado. Eu falei o quê? Diga comigo. Na Bíblia tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Diga, na Bíblia tem 4 pregadores do Novo Testamento. Diga, Paulo, Pedro, Tiago, João. 1 Coríntios 3:10, Paulo falando. Segundo a graça que me foi dada. Segundo a revelação que me foi dada. Que revelação que é essa? 2 Coríntios 11:10. A verdade que estava nele. É ele que está falando. Eu espero que você não pense que ele era presunçoso. E nem soberbo, nem orgulhoso. Porque um homem que foi preso, açoitado, perseguido, e chegar e falar, a verdade de Cristo está em mim. Eu duvido que não rangeram os dentes. Quem que ele pensa que ele é? Soberbo, presunçoso, olha lá, orgulhoso, altivo, presunção. Olha o que ele disse na pregação. Não, ele não disse só na pregação. Ele deixou registrado para toda a terra que a verdade de Cristo estava nele. Ele não disse só na pregação. Então olhem para mim e aprendam. Levante um dedo e diga, a graça foi dada a Paulo. Outro dedo, diga, a verdade de Cristo estava nele. É o endereço? 1 Coríntios 3:10, 2 Coríntios 11:10. Isso aqui é indiscutível. Não, porque na nossa igreja, na sua igreja o quê? A sua igreja não tem 1 Coríntios 3:10? Não, porque nós... Não tem 2 Coríntios 11:10? Não está escrito isso não? Na sua Bíblia? Seja João Ferreira, Antônio Figueiredo, Thompson, Scofield, King James, Testemunho de Jeová. A sua Bíblia não tem Coríntios 3:10? A sua Bíblia não tem 2 Coríntios 11:10? Tem que ter. Claro que tem. Então, se está escrito, eu creio. Não pode mudar. Está claro que não pode mudar? Está claro ou não está claro? Levante um dedo e diga, Paulo disse, segundo a graça que me foi dada. Quem disse isso? Tiago? João? Pedro? Marcos? Mateus? Lucas? Quem disse isso? E ele também disse, levante outro dedo. Ele disse, a verdade de Cristo está em mim. Quem disse isso? Paulo. Então o tema, Jaque, crer na Bíblia como um todo. E nesse todo, você vai encontrar textos que não é para você. Alô, esse é o erro da teologia tradicional. O que eu disse? No nosso site e no nosso canal no YouTube, procure a mensagem. A teologia tradicional está equivocada. Procura essa mensagem, depois você assiste, que agora estamos ao vivo. Procura o tema aí, ó. Depois, a teologia tradicional está equivocada. Qual teologia? Toda, do sistema todo. Católico, evangélico. A teologia está equivocada. Principalmente a respeito de Cristo. Porque como é que você pode crer que quem está em Cristo nova criatura é e também crer que você é um pecador diante de Deus? Você é uma nova criatura ou você é um pecador? Está na hora de decidir já, né? Porque para alguns já passou mais de 100 anos. E não sabe se são nova criatura ou se são pecadores. Porque os dois não dá para ser. Alô? Crer na Bíblia? Não, nós cremos na Bíblia. Quem aqui crê na Bíblia, no que está escrito? Mas entendemos que a palavra que não é para nós os... Romanos 11:13. Paulo disse, convosco falo gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios. Como que é? Romanos 11:13. Paulo falando, convosco falo gentios, sou eu.
Somos gentil. Deixa eu ver o texto. Romanos 11:13, parte B. E enquanto for apóstolo dos gentios... Ué, se eu sou gentil, então ele que é meu apóstolo. Yes, sir. Sim, ele é o nosso apóstolo. Não foi Tiago que falou isso. Não foi João que falou isso. Não foi Pedro que falou isso aí. Alô, no Novo Testamento só tem quantos pregadores? E quem disse isso foi Paulo. Não há interpretações, não há teses, não há teologia que mude isso. Porque está escrito. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, é o que está escrito. Vamos deixar isso mais claro? Abra sua Bíblia em Tiago. Vamos deixar isso mais claro. Do lado de Hebreus, Tiago. Do lado de Hebreus, Tiago. Quem já achou, diga amém. Tiago capítulo 1. Quem achou, diga amém. Eu não disse para vocês que toda carta tem remetente e destinatário. Você não entende? Que você não sabe o que é um remetente? Vem da palavra remeter ou enviar. Hein? Remetente é o que envia. E destinatário vem da palavra destino. Então, de mim para você. Amém? Isso é remetente, o que envia, e destinatário, que é você. Na Bíblia, quem que é o remetente aos gentios? Quem que é o remetente? Paulo. E quem que é o destinatário? Os gentios. Está claro ou não está claro? Então, Tiago 1, verso 1. Leia na sua Bíblia. Tiago 1, verso 1. Tiago... Alô, vê se eu estou mudando alguma coisa, hein? Amém? Vê se eu vou mudar alguma coisa. Eu só vou ler. Você confere se está na sua Bíblia. Tiago 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, com crase, quer dizer para tá? Na língua portuguesa. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, sublinha as 12 tribos da dispersão. Só sublinha isso. Lembra do remetente e destinatário? Quem lembra? Remetente é o que envia. Destinatário é o destino, o que recebe. Quem que é o remetente aqui? Tiago. Quem é o destinatário? As 12 tribos de gentios. Amém? Não é? 12 tribos. Alô! Leia a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vê se gentil pertence ou pertenceu a alguma tribo. Sinal, está claro? Quem aqui já ouviu falar aquela frase, as 12 tribos de Israel? Tribo de Judá, tribo de Efraim, lembra das tribos? Vai lá nas 12 tribos, vê se tem algum gentil lá. Quem já entendeu? A Bíblia é clara, 12 tribos de Israel. Ou seja, de hebreus, judeus. Está claro aí? Então parece que está claro que Tiago não escreveu para nós os gentios. Ficou claro? Quantos pregadores do Novo Testamento? 4. O primeiro, Paulo, disse o quê? Segundo a graça que me foi dada. O primeiro, Paulo, ele disse o quê? A verdade de Cristo está em mim. E o segundo, Tiago, o que o Tiago falou? Eu estou escrevendo aqui para as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de dispersão. Que não tem nada a ver com a gente gentil. Aí vem um gentil do Brasil e fala assim, Tiago disse, resistir ao diabo. Você acha que eu não sei que ele disse isso? Só que o que você não entendeu ainda, que ele não disse isso para nós, os gentios. Está claro aí? Dá um sinal se está claro aí. Agora os caras da tradição vão ficar loucos, por quê? Porque há 50 anos crendo em Tiago. O diabo resistir a ele, ele fugirá. Então 50 anos crendo nisso. Aí chega um pregador que aprendeu com Paulo, porque em Coríntios 11:1 Paulo disse, sede meus imitadores. Eu estou só falando o que ele falou um dia. Estou imitando ele. Glória a Deus pelos que recebem esse entendimento.
consegue perceber que eu não estou mudando nada? Oh, eu só estou falando o que Paulo falou um dia. Oh, um dia ele não falou, segundo a graça de Deus me foi dada, ele não falou isso um dia. Ele não falou a verdade que está em mim, ele não falou isso um dia. Eu não estou falando para vocês que eu que recebi essa revelação. Estou dizendo, Paulo disse que a graça foi dada a ele. Eu não estou dizendo que a verdade está em mim, estou dizendo, Paulo disse que a verdade estava nele. E só havia 4 pregadores do Novo Testamento, a saber, Paulo, Pedro, Tiago e João. O Paulo disse, a verdade está em mim. O Tiago falou, eu estou escrevendo para os judeus, me tira dessa aí, não estou sabendo de nada. O que o Paulo disse? Romanos 11:13, enquanto for apóstolo dos gentios. O que o Tiago disse? As 12 tribos da dispersão. Oh, está claro que é 2 palavras para 2 povos diferentes? Está claro ou não está claro? Então vamos ver Pedro. 1 Pedro capítulo 1. Depois de Tiago. 1 Pedro. Por que você sempre lê o capítulo 1, hein? Quando você recebe uma carta, irmão, antes de você abrir a carta, você vai ver se a carta é para você mesmo. Pegou essa? Não é isso que você faz? Você recebe uma carta, deixa eu ver se é para mim mesmo. De João para Marcos Gomes. Ah, então sou eu. Eu vou ler a Bíblia, mas deixa eu ver se é para mim mesmo. De Paulo para os gentios. Ah, eu sou gentil, então é para mim. Oh, quem está entendendo? Agora as igrejas evangélicas, no geral, pegam a palavra de Deus para o judeu e joga para o povo fazer. Daí vem o jejum, daí vem o sacrifício. Por quê? Porque está escrito na Bíblia o sacrifício, o jejum. Eu sei que está na Bíblia. Mas isso era para os judeus, não para os gentios. Alô? 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. 1 Pedro. Aqui tem uma pegadinha, hein? Já dei uma dica para vocês todos aprenderem. Aqui tem uma pegadinha. Pegadinha do apóstolo Pedro. Não tem a pegadinha do malandro? Essa aqui é do Pedro. 1 Pedro 1, verso 1. Acompanha aí. Quer saber quem está falando? 1 Pedro 1, Pedro. Quem está falando? O que o Pedro disse? Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, sublinha aos estrangeiros da dispersão. Para aí. Porque a palavra gentios, literalmente, significa estrangeiros. Então, parece que dá a entender, e dá mesmo, que Pedro escreveu aos gentios. E escreveu mesmo. Eu não posso negar isso. Mas eu não disse que tem uma pegadinha? Então vamos ver a pegadinha. O Pedro disse, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão. Né? Estrangeiro quer dizer, os gentios que foram dispersos. Tudo bem aí? Então vai lá para 1 Pedro capítulo 5. Vai lá. Então Pedro escreveu para os gentios. Pedro aos estrangeiros, então ele escreveu para os gentios. Amém, irmãos? Olha a pegadinha. 1 Pedro 5, quem já achou, diga amém. Pedro falando com os gentios. 1 Pedro 5, versículo 7. Olha o que o Pedro falou para os gentios. O Pedro falou, 1 Pedro 5, 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. Os evangélicos adoram esse texto. Porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigia. Alô, Pedro está falando com alguém, sede sóbrios. Com quem que ele está falando? 1 Pedro 1, 1. Está falando com os estrangeiros, que tinham se dispersado. Estrangeiros, dispersão, disperso. Né? Então Pedro diz para os gentios. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai o vosso adversário, o diabo. Eu imagino os gentios assim, Ou então, diabo? É de comer isso aí, é doce ou é salgado? Porque os gentios nunca estiveram debaixo da lei, não tinha consciência de diabo. Só isso. Paulo diz que os gentios estavam sem Deus no mundo.
Ou seja, gentil não sabia de nada. Não tinha escritura para gentil, não tinha uma Bíblia para o gentil, não tinha pastor, pregador, igreja, não tinha nada para o gentil. E como que era? O gentil vivia sem Deus no mundo, como Paulo diz, estranho às alianças da promessa. Aí o Pedro chega lá, cuidado que o diabo está ao vosso derredor. Eu penso assim com o gentil. O irmão gentil. Amém, irmão gentil. Esse diabo aí é de comer? É uma torta? É um doce? Esse diabo é o quê? Põe na feijoada? Ele falou que o diabo está ao redor, é o quê? É uma planta? O que é esse diabo aí? Você consegue entender que o gentil... Se o gentil estava sem Deus no mundo, estranho às alianças, você acha que o gentil conhecia a Bíblia? Se o gentil estava estranho, estrangeiro, sem Deus no mundo, separado da comunidade de Israel, você acha que ele conhecia as escrituras de Ezequiel, Isaías, Jeremias? Você acha que o gentil sabia alguma coisa se não foi destinado a ele? Quer entender isso melhor? Imagina uma pessoa hoje que não conhece a Bíblia. Está vivendo, vai para lá, vai para cá, não está sabendo de nada. Aí alguém chega lá e fala assim, cuidado, hein? Cuidado com o quê? Está dirigindo o carro? Cuidado com o quê? Estou correndo muito? Não, cuidado que o diabo está... O que é diabo? Diabo é o quê? É de comer? Quem está entendendo? Eu estou te passando o entendimento da Bíblia. Agora, se você vai numa igreja da lei, ele é um herege. Pedro diz que o diabo está ao derredor procurando quem possa tragar. É verdade que Pedro disse isso, mas os gentios não tinham essa consciência. O que eu estou te dizendo? Se um gentio hoje nasce e cresce sem ir na igreja católica, sem ir na igreja evangélica, ele não tem consciência de diabo. Porque ninguém nasce crendo, nem em A, nem em B. Ele nasce, deixa ele na floresta, ele nunca vai saber o que é diabo. Porque ele nunca leu, nunca ouviu. Está entendendo? Ô, pastor, e o que isso tem a ver? É que eu não li todo o texto, vou ler agora. 1 Pedro, eu falei da pegadinha, não falei da pegadinha? 1 Pedro 5,8. O Pedro falando para os gentios. Sede sóbrios, vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. O Pedro falou isso. Continua. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja o poder para todo sempre. Amém. Por meio de Silvano, que andava com Paulo, vós fiel irmão, como considero, escrevi resumidamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela estai firmes. 1 Pedro 5,12. Por meio de Silvano, vosso fiel irmão, como considero, escrevi resumidamente, exortando e testificando, olha o que o Pedro diz, que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela estai firmes. Para aí. Esta é a verdadeira graça de Deus? O verso 8 ele diz que o diabo está ao meu redor, eu que sou gentil. Essa é a graça verdadeira? Ué, eu não esqueci de Coríntios 3,10, hein? Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada. Eu não esqueci de 2 Coríntios 11,10 que Paulo disse, a verdade de Cristo está em mim. E o pior, deixa o 1 Pedro 5 aberto. O pior, Gálatas 2. Aqui a casa cai, irmão. Aqui o negócio fica feio pro Pedro, hein? Deixa o 1 Pedro 5 aberto. A pergunta de hoje é essa, ó. Crer na Bíblia ou crer no Evangelho? Porque a Bíblia, segundo Pedro, fala que o diabo está ao derredor dos gentios. E ele diz que essa que é a verdadeira graça de Deus. Nela estáis firmes. O Pedro diz. Só que Paulo disse, Coríntios 3,10, que a graça de Deus foi dada a ele, a revelação. Paulo disse em 2 Coríntios 11,10, que a verdade de Cristo está nele. Mas o Pedro disse, essa é a verdadeira graça, e agora? Então, sou obrigado a ler Gálatas 2.
Deixa o 1 Pedro 5 aberto. Sou obrigado a ler Gálatas 2, versículo 9. Primeiro o verso 9 para amenizar. Vamos passar uma pomada antes, né? Antes de bater, vamos passar a pomada. Gálatas 2:9, Paulo disse: quando conheceram a graça que me fora dada... Ué, tem duas graças? O Pedro disse que o que ele pregava era a verdadeira graça. Agora o Paulo diz aqui, ó, quando conheceram a graça que me... Ué, então são duas graças? Gálatas 2:9, Paulo diz. Não fecha o Pedro não, hein? Fecha o Pedro não, que tem uma pegadinha aí. Gálatas 2:9, o Paulo diz: quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago 1, verso 1, que escreveu as 12 tribos da dispersão, eu não esqueci não, hein? Amém? Tiago, Cefas, que quer dizer Pedro, que 1 Pedro 1:1 disse aos estrangeiros dispersos, ou seja, aos gentios, e depois o mesmo Pedro disse, cuidado com o diabo que ele está ao seu derredor, e depois o Pedro assinou dizendo assim, ó, esta é a verdadeira graça de Deus. Ah, essa é a verdadeira? Então tá bom. Gálatas 2:9, Paulo diz, quando conheceram a graça de Deus que me fora dado, Tiago, Pedro e João, que eram considerados, eram por todo mundo, claro. Antes de Paulo, quem que eram os discípulos? Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos. Era ou não era? Então, Gálatas 2:9. Quando conheceram a graça que me fora dada, Tiago, Pedro e João, que eram considerados como as colunas, deram-nos as destras da comunhão, a mim e a Barnabé. Sublinha, para que nós quem? Paulo e Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios. Sublinha, e eles a circuncisão aos judeus. Você deve estar pensando, né? Se Paulo disse que Paulo e Barnabé foi aos gentios e o Pedro a circuncisão, quem é que mandou ele escrever para os gentios? Vou falar de novo. Se o Paulo, Gálatas 2:9 disse, ó, eu e Barnabé vamos aos gentios. Por quê? Romanos 11:13. Paulo disse, convosco falo aos gentios, sou apóstolo dos gentios. Então, Romanos 11:13, Paulo apóstolo dos gentios. Gálatas 2:9, Paulo foi aos gentios. E eles quem? Tiago, Pedro e João, a circuncisão aos judeus. Tudo bem, Paulo pegou e foi embora. Quando vai ver, o Pedro pega e manda uma carta para os gentios, dizendo que o diabo está ao derredor deles, procurando a quem podia tragar. Como se não bastasse, ele falou, esta é a verdadeira graça de Deus, nela estáis firmes. Cadê a pegadinha, pastor? Já que eu já passei a pomada, que é Gálatas 2:9, agora vamos dar a pancada. Gálatas 2:14. O Pedro não veio aqui hoje? O Tiago também não? O João também não está aqui? Não, mas eu queria o Pedro, porque o Pedro disse, 1 Pedro 5:12, esta é a verdadeira graça de Deus. Então eu queria o Pedro. Se alguém vê ele por aí depois, passa essa mensagem para ele ouvir, tá? Gálatas 2:14. Paulo disse, mas quando vi, sublinha, que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho. Peraí. Parou. Peraí. O Pedro disse, 1 Pedro 5:12, esta é a verdadeira graça de Deus, nela estáis firmes. Ô Pedro, qual que é a verdadeira graça? Sede sóbrios, o diabo anda ao derredor, procurando a quem possa tragar. É, Pedro? É. Esta é a verdadeira graça de Deus. Tá bom. Aí o Pedro falou, onde você vai? Eu vou falar com o apóstolo dos gentios, Paulo, que recebeu a revelação. Ele falou que a verdade que está nele, eu vou lá falar com ele. Aí eu fui falar com Paulo, Paulo disse, leia Gálatas 2:14. O Pedro falou que ele prega a verdadeira graça. Gálatas 2:14. Quando vi que não andavam corretamente, língua portuguesa, quem que não andavam corretamente conforme a verdade do Evangelho? Verso 9, Tiago, Pedro e João. Ou só eu entendo isso? Só levante a mão quem está entendendo. Isso é língua portuguesa.
Gálatas 2,14. Quando vi que não andavam, plural, verbo andar no plural. Não é, ele não diz quando vi que não andou. Quando vi que não andavam. Não andavam o quê, Paulo? Não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho. Paulo, quem é que não andava corretamente? Verso 9. Tiago, Pedro e João. Quem entendeu? Tiago, Pedro e João. E o Pedro disse que o que ele pregava era a verdadeira graça. Só quem está entendendo? Aí o Paulo disse, Gálatas 2,14, para terminar, quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse para quem? Para quem que Paulo disse? O Pedro disse que ele pregava a verdadeira graça. E o Paulo está dizendo que ele não andava corretamente conforme a verdade do evangelho. Diga para o seu irmão, como eu posso crer no evangelho que Pedro pregava? Fala para o seu irmão, se Paulo disse que ele não andou corretamente conforme a verdade do evangelho que estava em Paulo. Só quem entendeu. Se você entendeu, é Deus te revelando. Eu não esqueci a frase que eu disse. Na Bíblia tem 4 pregadores do Novo Testamento. Paulo, Pedro, Tiago, João. Paulo, 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada. Paulo, 2 Coríntios 11,10. A verdade de Cristo está em mim. Tiago, eu estou escrevendo aos estrangeiros da dispersão. Estou escrevendo às 12 tribos da dispersão. Tiago 1. Tiago. O Pedro, estou escrevendo aos gentios dispersos. Mas o que você falou para eles, Pedro? Eu falei que o diabo está ao redor deles. Sério que você falou isso? E como que você terminou a pregação? Eu falei para eles que essa é a verdadeira graça de Deus, dela está firmes. O Paulo não acredita que você falou isso. Aí os gentios começaram a procurar Paulo. Paulo, eu fui na igreja do Pedro, o Pedro disse, o Paulo falou, não crê em Pedro não. Gálatas 2,14, ele não andou corretamente conforme a verdade do evangelho. Não quero crer que é só eu que estou entendendo isso aqui. Gálatas 2,14, quando vi que não andavam corretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos, Pedro, se tu sendo o quê? Judeu, vives como o quê? Os gentios e não como judeu, circule, por que obrigas? Por que você está falando para o gentio que tem diabo ao redor deles, hein? Hein, Pedro? Por que você está falando isso para eles? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos terminar? Você está achando que eu estou esquecendo de um que eu vou deixar passar batido, né? Vamos terminar? Na Bíblia, há 4 pregadores do Novo Testamento, a saber, Paulo, diga Paulo, Tiago e Pedro. Eu posso terminar a pregação? Não, porque falta um ainda. Qual o nome desse que está faltando? João. Então, 1 João, abra sua Bíblia aí, capítulo 1. Espero que você tenha entendido a diferença do que Pedro pregava, para o que Paulo pregava. Paulo disse, Hebreus 2,14, que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Não é isso? O Pedro vai lá e fala que o diabo está ao derredor, procurando. Imagina, realiza. O diabo chega, realiza o diabo. Pentecostal adora isso aí, eles gostam de falar com o diabo. Você imagina o pentecostal, ô diabo? Oi. O que você está fazendo? Estou procurando. Caiu uma moeda aqui, o que foi que você está procurando? Estou procurando a quem eu possa tragar. Aí Bonde fala assim, mas não é o que Paulo disse. Paulo disse que você está aniquilado. Disse ou não disse? Hebreus 2,14. Primeira João, capítulo 1.
Já mostrei Tiago, que escreveu as tribos da dispersão, né? Já falei de Pedro, que escreveu aos estrangeiros dispersos, aos gentios. Já falei de Paulo, que é o apóstolo dos gentios. E te mostrei na Bíblia a contradição ou a diferença entre o tomate e o caqui. Ou seja, entre o que Pedro pregava e o que Paulo pregava. Alô? Não, irmão, não me interpreta mal, pelo amor de Deus. É claro que teve coisa boa que Pedro falou. 1 Pedro 2,9. Antes não era espovo, agora sois povo, pedra viva. Ele estava indo bem. 1 Pedro 2,5, pedra viva. Verso 9, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Pô, como é que Pedro sabia isso aí? Gálatas 1, ele ficou 15 dias com Paulo. Aí ele aprendeu, nação santa, povo adquirido, povo escolhido. Ele aprendeu, estava indo bem, mas só em 15 dias. Eu já estou em 25 anos em graça, o Pedro só 15 dias. Deu uma escorregadinha, né? Uma escorregadona. Falar para o gentil que o diabo está ao redor dele. Quem está entendendo que eu vou terminar? 1 João capítulo 1. O que João falou, hein? 1 João 1. Vamos ler desde o comecinho, né? Eu ia pegar só o verso, mas vamos ler desde o comecinho. 1 João 1. Por que você lê sempre o 1 Pedro? Por que o Tiago 1? Por que o 1? Por quê? Para te mostrar o remetente e o destinatário. Amém, irmão? Você, antes de abrir a carta, você não tem que saber para quem que é. É ou não é verdade? Então, estou te mostrando o 1 Pedro, estou te mostrando o Tiago, estou te mostrando o Paulo, agora o João. 1 João 1, verso 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, tem caneta aí? O que vimos com os nossos olhos, sublinha aí. 1 João 1. Parece bonito, não parece bonito? O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, sublinha também o que ouvimos. 1 João 1, sublinha o que ouvimos, sublinha o que vimos com os nossos olhos. 1 João 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos, sublinha, e as nossas mãos tocaram. O Pedro tocou em Deus, não porque João 4,24, Deus é espírito. Amém? Não tem como tocar em um espírito. O Pedro andou com Deus ou o Pedro andou com Jesus? Com quem que ele andou? Então em quem que ele tocou? Em Deus? Ele tocou em quem? Em Jesus. Está claro? Vamos continuar a leitura. 1 João 1:1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isto proclamamos com respeito ao verbo da vida. Olha, parece bonito, parece legal. Verso 2. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos. Ele está falando de Jesus. E testificamos dela. E vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestado. Você trouxe caneta aí? Então coloque o seu dedo no verso 3. 1 João 1:3. Olha o que o João falou. Ele falou, hein? Não estou interpretando, não é o que eu penso. Isso aqui é o que o João falou. 1 João 1:3. Sublinha o que vimos e ouvimos. Sublinha. Isso vos anunciamos. Você não entendeu ainda? 1 João 1:3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Parece bonito, não parece legal? Não parece, tá? Não parece? O que vimos, ele andou com Jesus, então ele viu muita coisa. O que vimos, o que tocamos, isso vos anunciamos. O Pedro andou com quem? Com Jesus de Nazaré. Ele era discípulo de quem? Porque em Mateus 10 está a lista dos 12 discípulos. Mateus 10, 1 e 2. Está o nome dele lá. Ora, esses são os 12 discípulos, a saber, Pedro, Tiago, João, Barnabé, Mateus, o Pedro está lá na lista. O João também. Aí o João disse, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Não parece que está legal? Parece, não parece?
Então o que o João pregava? Leia o verso 3. O que o João pregava? O que ele viu e ouviu. De quem? De Jesus de Nazaré. Não parece que está legal? Não parece? Então abra 2 Coríntios 5,16. O João não veio aqui hoje? Nem ele, nem o Pedro, nem o Tiago também não veio? 2 Coríntios 5,16. Paulo falando. 2 Coríntios 5,16. Paulo diz: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Cadê a caneta? Ainda, João, que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora nessa nova aliança na graça, já não conhecemos desse modo. Não adianta você pregar o que você viu e ouviu. Agora ficou claro, hein? Ficou claro ou não ficou claro? Não ficou claro? Por que Paulo está dizendo para João, para Pedro e Tiago, que na graça, nessa nova aliança, não conhecemos a Jesus de Nazaré, porque ele ressuscitou? Romanos 7,4, pertencemos a outro. 2 Coríntios 5,16, não conhecemos segundo a carne. 2 Coríntios 3, o Senhor é o Espírito, não a carne. O que está errado em João? Como é que você quer receber essa notícia? Com pomada ou sem pomada? O que está errado em João? Com pomada? Nada. Sem pomada. O que estava errado em João? Estava errado que ele não teve nenhuma revelação. Paulo foi ao terceiro céu e Cristo lhe revelou a graça, a sã doutrina. E o João? Ele pregava o que ele viu e ouviu do Jesus de Nazaré. Tem caneta aí? O João não recebeu nenhuma revelação da parte de Deus. Ele foi para o inferno por causa disso? Não, claro que não. Só estou te mostrando que a revelação, 2 Coríntios 11:10, estava com Paulo. Só eu entendo isso. Só eu entendo isso. Oh! Espírito Santo, Espírito, Efésios 1, Espírito de revelação, Espírito de sabedoria. O que eu estou pregando? 1 Coríntios 2,6. A sabedoria que estava oculta em mistério. Não a sabedoria deste mundo que perece. Coríntios 2,7. Não. Eu prego a sabedoria oculta em mistério que Deus pré-ordenou ou predestinou antes dos séculos para a sua glória. Colossenses 1. O mistério que estava revelado a nós nos foi dado. Esquece o Pedro. Esquece o Tiago. Esquece o João. Não é para você ficar com raiva deles. Nós vivemos em amor. Não é para você ficar de mal do Pedro, Tiago e João. Eles eram ovelhas, Jesus, discípulos. Só é para você entender, 2 Coríntios 11:10, que a verdade de Cristo estava com Paulo. Não é para você ficar de mal com raiva de ninguém. É só para você entender, Coríntios 3:10, que a revelação da graça foi dada a Paulo. Só isso que eu quero que você entenda. Senão, você vai viver por aí, indo na igreja de Tiago, que escreveu para os judeus. Você vive por aí, indo na igreja de Pedro. Você sabe qual que é a igreja de Pedro? Você sabe qual que é a igreja de Pedro na terra? Não tem uma igreja que chama Igreja da Graça? Tem ou não tem? Sabe o que o Pedro disse? 1 Pedro 5,12. Esta é a verdadeira graça. Ué, mas a Igreja da Graça é a verdadeira graça? Dão rosa, dão arruda, dão papelzinho, dão um martelinho, dão espadinha de papelão. Tem Páscoa, tem batismo, tem unção com óleo, tem jejum. Essa é a verdadeira graça, Igreja da Graça. Você não me pega, não. Você não me pega, não, meu. Está escrito, a Bíblia não mente. 1 Pedro 5, 7, 8. O diabo está ao derredor. Pedro, você não me pega. 1 Pedro 5, 12. Esta é a verdadeira graça. Que o diabo está ao meu derredor, Pedro.
Esta é a verdadeira graça. Nela estáis firmes. Estou fora. Nessa graça eu não estou firme, não. Eu, Romanos 1,5, eu estou debaixo da graça e do apostolado que foi revelado a Paulo. Romanos 1,5. Vamos ficar de pé. E digam todos, Romanos 1,5. Diga bem forte, Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. Por amor do seu nome. Para a obediência da fé. Entre todos os gentios. Eu falei mal de Pedro? Eu falei mal de Tiago? Eu falei mal de João? Eu disse que eles eram bodes, filhos da perdição? Não, eu só deixei claro que nada lhes foi revelado. 2 Coríntios 12, Paulo disse: conheço um homem em Cristo que foi arrebatado até o terceiro céu, no paraíso, e recebeu, Coríntios 3,10, a graça que me foi dada. Pedro não recebeu nada. Pedro aprendeu um pouquinho com Paulo. E o Tiago escreveu 5 capítulos. Nenhuma vez diz a expressão em Cristo. Que vergonha! O Tiago conheceu Paulo. Será que o Tiago não ouviu Paulo nenhuma vez? Eu fui ler Tiago 1, Tiago 2, Tiago 3, Tiago 4, Tiago 5. Nenhuma vez ele usou a expressão em Cristo. O Pedro ainda usou. O Tiago não disse, ele não sabia o que era isso, que quem agora está em Cristo. Ele não sabia disso aí. Eu não sei para onde que ele foi, porque não sei se ele ouvia Paulo, porque... Não, irmão, não é para você ficar com raiva nem de mal de Pedro, Tiago e João. É só para você entender, Gálatas 2,14, que eles não andaram conforme a verdade do Evangelho. É só para você entender isso. Seu apóstolo é Paulo, não Pedro, nem Tiago e nem João. Graça e paz.